Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós nessa noite, Pai. Obrigado por nos fazer lembrar, Pai, de tudo que o Senhor sofreu, Jesus, por nós. Mesmo que a gente não mereça, Pai, o Senhor fez esse sacrifício por nós, Jesus. Então, que nós possamos, Pai, nos colocar cada vez mais na Tua presença, Jesus. Nós possamos colocar cada vez os nossos olhos no Senhor, Pai. A nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, Jesus. Nós possamos nos entregar todos os dias por inteiro, Jesus. Obrigado, Jesus, que tudo aquilo que nós cantamos nessa noite, Jesus, seja verdade no nosso coração, Jesus. Seja verdade para a nossa vida. Nós possamos estar todos os dias exaltando o Teu nome, Jesus. Glorificando o Teu nome, Pai. Levando o Teu nome para aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que não têm intimidade com o Senhor, Pai. Que nós possamos, Pai, relembrar aqueles que ainda não conhecem o Senhor, de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor sofreu, Pai, por nós. Obrigado, Jesus. Hoje nosso coração se enche de gratidão, Pai, pelo Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és digno de toda honra, digno de toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Receba nosso louvor nessa noite, Pai. Receba nossa adoração nessa noite, Pai. Aleluia, aleluia. Você que entregou seu dízimo das suas ofertas, você pode estar colocando. Enquanto eu estiver orando, você pode depositar o seu dízimo e depositar a sua oferta, Pai. Nós possamos continuar glorificando o Teu nome, Jesus. Nós possamos glorificar e continuar exaltando o Seu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és lindo, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor merece toda a nossa adoração, a nossa vida, Jesus. Nós possamos, ó Pai, nessa noite sair daqui transformados pela Tua palavra, Jesus. Entra no nosso coração, na nossa mente, Jesus. Transforma-nos, misericórdia, aquelas pessoas que não vieram nessa noite, Pai. Que elas venham, ó Pai, te buscar cada vez mais, que elas vão ter cada vez mais desejo pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós precisamos mais do Senhor, nós queremos mais do Senhor nessa noite, Pai. O Senhor já tem falado ao nosso coração nessa noite, Pai. Mas que o Senhor continue a falar, que o Senhor continue a nos usar, que o Senhor continue, Pai, a nos capacitar, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, nós somos totalmente dependentes da Tua palavra, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe essas ofertas, esses dízimos, Pai. Que nós possamos ter discernimento e sabedoria, Jesus, para a continuação da Tua obra, Pai. Que o Senhor venha, Pai, suprir a necessidade de cada um, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Que glória e agradeço ao Senhor, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que Deus faz é bom para ser recebido com ação de graças. Hoje é o dia alusivo onde nós trazemos à memória a ressurreição do Senhor. A nossa Páscoa. Paulo vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelo céu dos céus. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 14. Glória a Deus. Quero usar esse versículo para podermos estar falando um pouquinho sobre esse Cristo que morreu na cruz por você. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a Tua glória como do unigênito do Pai. Mas nós vamos orar aos Deus. Santo Deus e Pai,
Nós queremos te agradecer pelo dom da vida. Te agradecer, ó Pai Santo, pelo sacrifício único do nosso Senhor Jesus Cristo, ao entregar-se por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a salvação provém do amor do Pai em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, Pai Santo, fale conosco, e que a Tua palavra, Pai, se cumpra em nós, que ela não voltará vazia, antes de cumprir o propósito com o qual ela foi desempenhada. Pai, oramos a Ti, ó Pai, em favor desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados irmãos e irmãs. Glória a Deus. Eu quero fazer uma narrativa sobre a última semana de Jesus, antes de ser levado ao Calvário. É uma pregação, apenas uma lembrança, que o apóstolo no dia seguinte, ao falar para os seus irmãos, ele disse: quero que vocês lembram o que vocês já sabem, quero que vocês lembram o que vocês já conhecem. Então quero trazer à memória do irmão e irmã o amor de Deus sobre a sua vida. Você se perguntou por que você está aqui hoje? O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, em Romanos 8, vai dizer que Deus ele não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou. Então, eu quero que você coloque na sua cabeça nessa noite: Deus não faz poupança. Deus não coloca aquilo que é precioso na poupança. Ele doa. Ele se entrega. O texto que a irmã Ivonete deu aqui em Filipenses 2 diz que, mesmo sendo Deus, Jesus não se igualou a Deus, mas se humilhou, se entregando à morte e morte de cruz, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim como Deus exaltou Jesus, que foi humilhado, Ele está aqui nesta noite para exaltar também a sua fé. Ele quer colocar você no pódio, no lugar dos vencedores. E Jesus ele nasceu com um propósito. Sendo Deus, ele veio a essa terra em forma de um bebê, de uma criança, indefesa. Quando nós observamos o Evangelho e vemos o plano de Deus se cumprindo, quando o anjo Gabriel chega para Maria e diz: agraciada és tu, bendita és tu entre as mulheres, você foi escolhida para gerar o Emanuel, o Deus conosco. Ela vai dizer: mas eu ainda não me casei, como poderá acontecer isso? E o anjo diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. 6 meses antes, apareceu para Zacarias, o sumo sacerdote. Ele estava lá no Santo dos Santos, oferecendo sacrifícios para a humanidade. Quando o anjo Gabriel chega para Zacarias: a sua oração foi ouvida no trono de Deus. Você será pai de um menino. João Batista, naquele momento ali, ele não creu naquela palavra. Quando ele fez essa oração, ele era jovem. Agora já está velho. Mas só que Deus não esquece da primeira oração que você fez. Deus não esquece. Naquele momento que você buscou com uma causa, você pode ter esquecido, mas Deus não esquece. O Zacarias teve que ter duvidado da palavra do Senhor. Ele ficou mudo. Presta atenção. Ele recebe
sai diante da promessa, mudo. Maria recebe também uma promessa de gerar Jesus. Ela sai diante da promessa cantando. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O sacerdote sai mudo, Maria sai louvando. Meu irmão, qual a diferença aqui? É você crer, mesmo que as circunstâncias dizem ao contrário, porque para Deus nada é impossível. Aos 12 anos de idade, Jesus há um tempo, ele já sabia, porque ele tinha vindo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui: perderam Jesus por 3 dias. Não perca Jesus na sua vida, meu irmão, meu irmão. Tenha Cristo contigo todos os dias, toda hora, todo minuto, cada segundo. Respira Cristo na sua vida, como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Maria e José perderam Jesus, estão indo embora. Cadê Jesus? Triste quando alguém perde Jesus. Procura daqui, procura dali, pergunta lá, e ninguém informa. Voltaram a Jerusalém, 3 dias de viagem. Chegando lá, encontra o menino no templo, discutindo com os doutores da lei acerca do reino de Deus. Admiraram-se. Como é que pode essa criança saber de coisas que nem nós sabemos? Encontram Jesus. Olha a resposta de Jesus para os seus pais. Por que vocês estão me procurando? Estão preocupados? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Ele já sabia. Jesus, ele, dos 12 anos até os 30 anos, a Bíblia não fala mais de Jesus ali, até ele assumir a sua missão. João Batista veio, João Batista batizando aquelas pessoas. E a pregação de João Batista é uma pregação pura, raça de víboras. Olha só, não há nada de bom em vocês. Arrependam dos seus pecados. E continua falando. João Batista, profecia do profeta Isaías, a voz que clama no deserto. Jesus está vindo de lá. Jesus está caminhando até João Batista. Eles perguntam: ô João, aquele que vem lá, que cobra é aquela? Que cobra venenosa que é venenosa? Você chama nós de víboras? João Batista olha para aquele que está vindo lá. Aquele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só quem tem visão sabe quem é Jesus. Só quem tem fé reconhece quem é Jesus. Jesus começa seu ministério em Nazaré. E triste diz a palavra de Deus, que ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade de Deus. Jesus vai para Cafarnaum, onde ele monta ali a sua estadia. E tudo que Jesus faz tem a aprovação do Pai na vida dele. Ele começa a curar os enfermos, cumprindo a profecia de Isaías. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Quando você vem para Cristo, você vai ser provado. Cuidado com a religião que diz: venha para cá, já acabaram os seus problemas. A igreja de Cristo, meu irmão, minha irmã, não é a empresa da Bajara, seus problemas acabaram. Não! Você vem para Cristo se fortalecer para enfrentar o seu deserto. Diz que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E ali foi tentado durante 40 dias. Meu irmão,
irmão, irmã, quero que você pense no que Jesus fez por você. O que Ele fez por você. Jesus está vindo, depois de ter vencido o diabo, estamos dizendo, com a palavra, com a oração e com o jejum. Se você quer ter vitória sobre a sua vida, sobre as trevas, sobre o inferno, e Jesus diz que a igreja não prevalece sobre as obras do inferno. Se você quer ter vitória na sua vida, tenha disciplinas espirituais, oração, palavra, jejum, comunhão, as disciplinas simples da palavra de Deus. Ele entra na sinagoga, dá oportunidade, ele pega o rolo, pega o livro de Isaías, ele vai ler Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo qual me ungiu, para pregoar boas novas, e assim curar os doentes, dar vista aos cegos, e colocar a liberdade aos cativos. Lá em Isaías 61 dá, até que venha a ira de Deus. Jesus, essa palavra, a ira de Deus, ele não fala. Quando ele fala assim, apregoar boas novas, ele fecha o livro. Sabe por que ele fechou o livro? Porque a ira de Deus ele não chegou. Nós estamos na graça. A ira de Deus, que era para ser sobre nós, veio sobre Cristo. Ele tomou toda a ira de Deus sobre o pecado que ele carregou, o pecado que era seu, o pecado que era meu, o pecado que era nosso. Meu irmão, minha irmã, agora Jesus, na última semana, ele entra em Jerusalém. Lá em Mateus 21 vai relatar. Deus fala assim: ó, vamos lá, tem um jumentinho amarrado na cerca, lá traz para mim. Mas Senhor, se perguntaram para que eu estou tirando, se amarrando aquele jumento, diga que o Senhor precisa dele. E assim foi feito. Jesus entra em Jerusalém, naquele domingo que é chamado Domingo de Ramos pela religião. Ele é clamado nele: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana no hebraico significa salva-me. Eles acharam que Jesus viria para derrotar Roma, o governo opressor, com espada. Hosana, socorre o Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E gritaram, perguntaram: por que são humanos essas pessoas se calarem? Jesus disse: se eles calarem, as pedras se calarem. A natureza clama. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das vossas mãos. Reclamava o rei. As mesmas pessoas que reclamaram Jesus rei pediram a crucificação do Senhor Jesus, porque ficaram decepcionadas, não entenderam a missão que Jesus veio a pregoar. O que eu aprendo com Jesus entrando em Jerusalém, no jumentinho? Humildade, simplicidade de um rei. E nós que somos súditos, muitas vezes somos arrogantes ao tratar o pecador. Mas temos que anunciar que esse mesmo Jesus que te salvou pode salvá-lo também. Ele é alvo do mesmo amor. Jesus, ele entra no templo, e ali ele vê os vendilhões no templo. Lá embaixo, capítulo 11, você vai ver a partir do versículo 15, Jesus entrando, ele fica indignado. Aquele monte de pessoas ali vendendo o sacrifício para a Páscoa. Como que era o sacrifício da Páscoa? Era um cordeiro humano, sem defeito. Ali estavam os animais ali humanos, animais sujos. E Jesus expulsa todos eles. E diz: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. E não ouviu de
de ladrões e salteadores. O Evangelho te convida, a mim, a você e a cada um de nós, a purificar os nossos corpos em Cristo. Que você é morada de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Uma pergunta para nós refletirmos: o que você tem trago diante de você, dentro de você? O que você tem trago, permitido dentro de você? A pureza ou a impureza? O Espírito Santo não habita no corpo sujo, no corpo impuro. Para ele habitar, tem que estar limpo, tem que estar lavado, remido no sangue desse Cordeiro pascal, desse Cordeiro Santo. Quais são as distrações que tem nos afastado do Senhor? Que tem impedido você de estar na presença de Deus nos cultos da igreja? Nós temos nossa escola dominical às 9 da manhã. Onde está você nessa hora? No irmão, irmã, o domingo, você vai encontrar no Novo Testamento, no livro da igreja, lá em Atos, que o domingo foi escolhido pelo seguidor de Jesus para Deus. Para ver se lá, no primeiro dia da semana, ministravam ceia. No primeiro dia da semana, levantavam as ofertas. No primeiro dia da semana, se reuniam. O que eu tenho feito com o meu tempo? Quais são as distrações? Assim como Jesus purificou aquele templo, nós somos convidados a limpar os nossos corações, permitindo que o Espírito Santo habite permanentemente em nós. Como Davi orou no Salmo 51, purifica-me do fogo e ficarei limpo. Aspersando o sangue. Cria em mim, ó Pai, um coração puro. Salmo 51, 10. E dentro de mim, renova o teu Santo Espírito. Vamos fazer essa oração. Purificação da nossa vida. Jesus convida os 12. Vai para uma grande sala, chamada cenáculo. E ali ele vai instituir, vai celebrar a Páscoa. Vai fazer uma transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor. E Jesus vai reunir os seus discípulos. Comam comigo esta Páscoa. Mas os discípulos, ao olhar, não vê ali nenhum animal preparado para ser sacrificado. Jesus pega do pão, o alimento principal dos judeus. Pão quer dizer alimento. Ele pega do pão, o parte, e ele diz: isto é meu corpo, que será partido por cada um de vocês. Ele pega do vinho e diz: este é o cálice da nova aliança no meu corpo. Agora não é o corpo do animal, é o corpo do Cordeiro Santo de Deus. Jesus oferece por nós o seu corpo santo como alimento espiritual, e todo aquele que é salvo em Cristo participa da ceia do Senhor para trazer à memória o amor de Deus revelado naquela cruz. Cada gota daquele sangue derramado foi por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Um gesto profundo de entrega. Mas na hora da oração, Jesus diz: um de vós há de me trair. Triste. E ninguém sabe quem é. O ventura sou eu? Pedro diz. O ventura sou eu? Diz Mateus. Sou eu? João estava mais pertinho de Jesus. E Pedro faz um sinal para João, para perguntar a Jesus quem é. E trair.
E Pedro ele vai, eu amo isso aqui. Pedro vai se acostando em Jesus, coloca a sua cabeça no peito de Jesus. É o único discípulo que ouviu a batida do coração de Jesus tão próximo. Ele diz: quem é esse? E Jesus diz: aquele que molhar o pão na taça é esse. E Judas faz isso e ninguém percebe. E Jesus diz para Judas: o que você tem que fazer, faça-o agora. E Judas virou as costas para a ceia do Senhor. Ele virou as costas para Jesus e foi negociar a vida do mestre. E entregou Jesus por 30 moedas de prata. Mas Judas, onde ele está? Eu sei onde ele está. Está lá no jardim da prensa, lá no jardim de Getsemane. Mas como saber que é ele? Está escuro. Aquele a quem eu beijar é ele. A senha, o Espírito Santo. A beijo também, meu irmão, serve a traição. E quando eles chegam lá, eu fico maravilhado com isso aqui. Jesus fala assim: amigo, para que vieste? Está vindo a me entregar Jesus para ser crucificado, e Jesus nos chama um traidor de amigo. Amigo, para que vieste? Salve, mestre. E o beija. E Jesus pergunta: quem buscais? A Jesus, Nazareno, sou eu. E caiu por terra. Ele se levanta, e quando o guarda da casa do sumo sacerdote se levanta para prender Jesus, Pedro saca da espada para o matar. Mas só que Pedro não era bom, não era hábil com a espada. Pedro sabia usar uma espada. Aí corta a orelha direita do mal. Ele fica desesperado, a orelha cai lá no meio do goleiro. Ele sabe. Mal ele queria futuramente ser um sumo sacerdote. E quem tivesse faltado no seu corpo qualquer órgão, não poderia ser sacerdote. O sonho de mal agora foi por terra. Nunca mais serei. Meu sonho morreu agora. Jesus conhece o intento do nosso coração. Ele sabe. Hoje na escola dominical, a irmã Antônia lembrou do texto de Hebreus 4,13, que nada fica oculto aos olhos daquele do qual teremos que prestar contas. Jesus vai no chão, escuro, pega a orelha, decepara, e vai, e coloca no lugar. Fez uma cirurgia. Meu irmão, minha irmã, estou te devolvendo o seu sonho. Estou te devolvendo aquilo que você perdeu. Agora Jesus vai repreender o seu discípulo. Não faças isso, porque com medo fé que você feriu, você vai ser ferido. Jesus é conduzido à prisão. É julgado injustamente pelo sumo sacerdote, pelo doutor da lei. É levado a Pilatos, é levado a Herodes, fica para lá, fica para cá, e ninguém decide nada. Até que chegando a Pilatos novamente, Pilatos agora vai tentar ajudar Jesus, como se pudesse fazer alguma coisa. E Pilatos vai dizer: eu não vejo crime nesse homem. E fala para Jesus: você sabia que eu tenho poder para te libertar? Jesus diz: meu poder é lhe dado se o alto me for concedido. Jesus foi condenado. Ele assumiu uma cruz.
estava reservado para o outro criminoso. Eram 3 criminosos, que você explicar. E Jesus, inocente, ele assume a cruz daquele criminoso. Para dizer que aquela cruz que ele estava carregando não era dele, era minha, era sua. O pecado, a culpa estava em mim, não estava nele. A culpa estava em você, estava em nós, não estava nele. Jesus está naquele lugar. Me ajuda em oração, vai dormir. Eles dormem. Lucas fala que ele suou sangue. Ele vai dizer: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. O que eu aprendo aqui? Mas não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus está pedindo, irmão, não o livramento da cruz. Não. O cálice ali era a separação de Deus. E quando ele estava pregado na cruz, Deus se calou. Ele vai clamar, ele vai citar o Salmo 22. Deus meu, por que me separaste? Deus virou as costas naquele momento. Porque o pecado que era meu, que era seu, estava com ele na cruz. E o pecado faz separação entre nós e Deus, como diz Isaías 59, já foi lido aqui nesta noite. Jesus, naquela luta interior, ele não quer ficar separado do Pai no momento. Houve trevas do meu dia até as 3 da tarde. Até que ele vai dizer o que nós cantamos aqui: Tetelestai, está consumado. Pai, em tua mão entrega o meu espírito. Meu irmão, minha irmã, Jesus, na sua humanidade, ele também enfrentou o medo, ele também enfrentou a dor, mas ele submeteu à vontade do Pai. Não se faça a minha, mas a tua vontade, ó Senhor. Nós possamos vencer as lutas deste mundo, submetendo o amor do Pai, o amor de Deus sobre nós. Você pode confiar que o Senhor tem o melhor para a sua vida, para nós. Ele está no madeiro. Deus está segurando as mãos daqueles soldados na crucificação, fazendo a vontade do Pai. Para você entender, meu irmão, minha irmã, que Jesus sofreu por você. Por que será que muitas pessoas renegam Jesus ainda? Muitas pessoas ainda entregam as suas vidas, as suas vontades. Por que para ir para o inferno tem que pagar? Você ir no bar, você paga, você dançar, você paga, você tomar uma cerveja, você paga, você ir para o forró, você paga. Jesus oferece o céu de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E muitos rejeitam. O coração do Pai Santo, o coração do Mestre Santo. Olha para a cruz, veja o sofrimento e a dor que ele suportou por nós. Você é convidado nesta noite a refletir sobre o grande amor de Deus. Ele amou, ele ama, continua amando este mundo que vira as costas para ele. Ele doou-se. Mas todo aquele que nele crê não verá sempre na morte, mas terá a vida eterna. Cada um de nós, nossas falhas, o nosso pecado. Mas você, o pecador, é precioso aos olhos de Deus. Mas na casa de Zaqueu diz que vem buscar e salvar que está perdido. A cruz me ensina que mesmo ao sofrimento, Deus está conosco, transformando a nossa dor em esperança e fé. Você já orou hoje para o seu irmão, para a sua irmã? Você tem que colocar a sua família diante de Deus. O maior exemplo somos nós dentro de casa. Será que a minha esposa me vê de joelhos?
quero que seus filhos estiverem de joelhos orando. É o exemplo. Terminando essa palavra de hoje, diz a palavra que ele foi crucificado entre os salteadores e os ladrões. A profecia. José de Arimateia, um homem rico, era um homem influente em Jerusalém. Ele devia ter livre acesso ao palácio, ele devia ter uma boa relação com Pilatos, que ele vai até Pilatos e pede: deixa eu mudar o corpo de Jesus. Mas por que você quer fazer isso? Que eu reconheço que ele é o Messias. José de Arimateia era um túmulo vazio, virgem, que morto algum ainda tinha sido sepultado naquele túmulo impuro. E Jesus foi colocado. Colocaram uma pedra sobre aquele túmulo. Colocaram soldados romanos para vigiar o túmulo, porque havia uma falácia de que os discípulos iriam roubar o corpo de Jesus. Colocaram lá. Jesus vence a morte. Mateus capítulo 28, você vai encontrar essa narrativa. Diz que as mulheres, na madrugada daquele domingo, foram até o sepulcro. Quando elas chegam ali, encontram o sepulcro vazio. E logo ela vê um anjo, os dois anjos ali. Por que está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não ressuscitou. Ele não está morto. Ele vive. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. João capítulo 20, nós cantamos aqui. Fala de Maria Madalena, uma mulher que era possessa. Jesus amava as mulheres, principalmente aquelas que eram discriminadas, rejeitadas pela sociedade, como Maria Madalena. Uma mulher que tinha 2 anos de convertido, seguia Jesus fielmente. Ela estava ali chorando, porque o corpo não estava lá. Ela queria limpar o corpo, não estava. E de repente, ela vê alguém naquele jardim. Ela pergunta: se por um acaso o Senhor levou o corpo dele, diga-me, aonde colocaste? Onde puseste? Porque você chora, mulher? Que levaram meu Senhor e não sei onde colocaram. Tem muitas igrejas, irmãos, podemos associar essa frase: Jesus não está. Levaram Jesus. Muitas vezes o pastor quer aplaudir a honra e a glória para ele, por Jesus. Jesus chega e fala assim: Maria! Diz que o pastor conhece essas ovelhas pelo nome. Quando ela ouve o nome dela ser pronunciado, ela diz: Mestre! E se joga aos pés de Jesus. Ele diz: não me toques, porque ainda não subiu ao meu Pai. Mas vá e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vivo. Meu irmão, minha irmã, ela foi falar com eles. Houve uma tranquilidade ali. Mas de repente Pedro e João saem correndo. João vai ouvir, vai na frente correndo. E João, quando chega perto do túmulo, ele para. Ele não entra. E Pedro alcança João e entra no túmulo. E ali vê os lençóis. Em cima ali do lado direito, o lenço dobrado. O lenço dobrado significa o quê? Quando o chefe, o mestre, está à mesa, está ali os servos. Quando o mestre vai se levantar, ele pega o lenço, dobra e coloca sobre a mesa. Era um sinal para dizer para o servo: não retire a mesa, porque eu vou voltar. Quando eles veem
Tomé não estava com eles na primeira comissão. Porque nós estávamos muito Tomé incrédulo. Tomé só queria acreditar quando ele via as coisas. Sabe o que Tomé estava? Andando, procurando o corpo de Jesus. Enquanto você está procurando o corpo morto, Jesus vive e quer fazer parte da sua vida. Nós não celebramos um Cristo vencido, mas um Cristo vitorioso que disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu rebelião? Tomé não estava correndo atrás, procurando o corpo de Jesus. No outro domingo, Tomé estava lá, chegou: ô Tomé, você subiu, 2 semanas você não aparece na comunhão, 2 semanas você não vem à igreja, você perdeu muita coisa, muitas bênçãos. Jesus esteve aqui. Quê? Jesus morreu, eu vi ele crucificado. Se eu não ver os meus próprios olhos e não tocar nas feridas, e nem do seu lado, de modo algum crerei. De modo algum eu vou crer. E naquele momento Jesus aparece. Tomé, chega-se a mim. Aqui, Tomé, vem tocar nas feridas, vem tocar aqui ao meu lado. E quando Tomé tem a oportunidade de fazer, ele traz de joelhos aos pés do Mestre e diz: meu Deus e meu Rei, professou a sua fé. E Jesus vai dizer para ele: Tomé, porque você viu e creu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. É você, meu irmão, sou eu. Ele viu e creu. Nós não vimos pessoalmente, mas nós cremos porque está escrito no Evangelho. E nós cremos que a palavra de Deus é poderosa para fazer muito mais em nós, através de nós. Jesus permanece 40 dias com seus discípulos, como está registrado em Atos capítulo 1, versículo 3. 40 dias, dando instruções. Pedro está desiludido. Jesus apareceu aqui para nós 2 vezes, subiu. Eu vou pescar. Está lá, não pescava nada. Aí vem aquele homem andando na praia. Ei, tem algo para comer aí? Pescaram alguma coisa? Ah, tem mais um pedinte lá na praia. Não, não pescamos nada não. Ficamos a noite toda aqui nada. Experimente jogar a rede do lado direito do barco. E fizeram. E diz que eles pegaram 153 grandes peixes. 153. Naquela época que eles ficavam as 153 nações que existiam, aonde eles tinham que levar o nome de Jesus. É o mestre! E Pedro pula na água e encontrar com Jesus. Quando eles chegam na praia, já tem o pão, já tem o peixe assado. E o Senhor falou: onde vem aquele peixe? O Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus pega Pedro e chega perto de Pedro. E chega perto de Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas mais que os outros? Porque Pedro é mentido. Esse daí pode até te negar, esse aí pode até te abandonar, mas eu não. Se possível for, eu vou contigo até a morte. Pedro, esta noite, antes de pular no cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro: você me ama mesmo mais que os outros? Aí Pedro entende a mensagem, começa a chorar. Vai, Pedro, eu estou te devolvendo o ministério que você quer abandonar. Apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te devolvendo, Pedro, que você quer abandonar, que você quer deixar. Você pode desistir de mim, mas eu não desisti de você. E Jesus dá a grande comissão para os discípulos: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando a eles que vocês aprenderam comigo,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em todos os lugares do mundo. Em Jerusalém, Samaria, aos arredores, até os confins do mundo. Eles estão ali. Jesus está se despedindo para voltar para a sua glória. E Jesus vai ascendendo a eles, vai subindo aos céus, até que uma nuvem o encobre. Eles continuam olhando para as alturas. Daqui a pouco dois homens se apresentam diante dele assim: por que vocês estão olhando para os altos? Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá outra vez do mesmo modo que vocês o vistem subir. E nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus para continuar a obra que Ele começou. Enquanto Jesus não vier, você tem igreja de Deus, tem essa missão com você de levar o Evangelho aos perdidos. Vamos colocar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, muito obrigado, Senhor Deus, que o nosso Senhor resgatou do império das trevas e nos levou, Pai, para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. E assim, ó Pai, que também brilhe a nossa luz perante o mundo de trevas lá fora, para que eles possam ver, ó Pai, em nós, Pai querido, a luz que brilha, que é o Senhor, e seja o nome santo glorificado. Nós te louvamos, ó Pai amado, por esse culto desta noite, onde celebramos hoje, ó Pai, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele não está morto naquele túmulo, Ele vive, Ele ressuscitou. Te damos graças, Pai querido, pela nossa irmã Ivonete, e pedimos ao Senhor, ó Pai querido, que você esteja, Pai, abençoando a saúde da tua filha, ó Pai, e que tudo ocorra, ó Pai, dentro da normalidade, daquilo que nós aguardamos no Senhor, que é a vitória dela, ó Pai, sobre essa enfermidade, que o Senhor assim disse. Ó Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua filha, Pai, pela programação com essas crianças. Entregando em tuas mãos, ó Pai querido, e nos conceda, ó Pai, uma noite de sono abençoada, que o amanhã, se assim nos permitir viver, ó Pai, que possamos viver, ó Pai, glorificando ao teu santo e poderoso nome. Meu irmão, minha irmã, que nesta noite o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o rosto santo do Senhor, e derrame a tua misericórdia, graça e amor. Que o Senhor levante o rosto agora sobre a sua vida e te conceda a paz, essa paz que excede todo entendimento, que é guardar a sua vida, a sua família, desde agora para sempre. Eu invoco sobre a sua vida o nome do Deus Todo-Poderoso, e no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu bendizo a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o povo de Deus diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.